Teste. Som. Som? Não. Eu não sei. Ah, tá ligadinho, eu vou tentar ligar. Funciona? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Dá para escutar bem? Bom, obrigado pela presença de vocês. Eu sou o Fernando, com meu colega aqui, Agostinho, de Montevidéu. Nós trabalhamos numa empresa que é especializada na parte de MySQL. Então, tudo relativo a MySQL. E a gente veio trazer hoje para vocês uma apresentação que é sobre uma das estruturas de MySQL que é meio que chave, acho que para o sucesso do banco de dados, que é a replicação. Então, assim, o nosso objetivo aqui hoje é para aqueles que não usam a replicação de banco de dados, que entendam como funciona e que possam usar umas instruções simples para começar a usar isso. Para aqueles usuários mais avançados, a gente tem algumas outras coisas para acrescentar, que a gente vai concentrar um pouquinho mais no final. Agora, só para começar, para mim ter uma ideia aqui, quem de vocês usa MySQL? Oh, legal. Quem de vocês usa replicação com MySQL? Tá, bacana também, porque a expectativa era que fosse mais ou menos isso também. Então vamos começar aqui a apresentação. Let me just click here so we can start. And go. Então tá. Eu vou fazer uma introdução, até queria voltar aqui antes de começar tudo, só para vocês terem uma ideia geral da apresentação que a gente preparou. A gente dividiu isso mais ou menos em 3 partes, tá? Mais ou menos. A primeira é explicando o que funciona a replicação, como funciona, um pouquinho só da teoria, porque esse pouquinho da teoria ajuda a gente a entender quando é que tem um problema, onde é que a gente pode procurar a solução para aquele problema, enfim, como funciona. Tá? Uma segunda parte é a parte em que a gente mais vivencia o tempo todo. O Agostinho e eu, a gente trabalha no departamento de suporte. Então a gente tem cotidianamente encontro com situações que uma delas é a seguinte: olha, não está funcionando, a minha replicação parou de funcionar. Por quê? Né? Então essa segunda sessão ajuda a entender essa parte. Então, como manter a replicação funcionando. E essa terceira parte, que são as considerações, a gente vai entrar em pontos assim um pouco mais profundos, dependendo de como tiver com vocês, mas algumas coisas que apareceram numa SQL 5.6, que estão ganhando cada vez mais espaço, e algumas coisas interessantes que estão aparecendo no 5.7, que está para ser lançado ainda sem uma data definida. Então, vamos lá de novo.
Então, essa primeira parte aí, bom, eu vou tocar brevemente nesse assunto porque a gente está no Feasly, tá? O MySQL, há alguns anos atrás, começou a ser um pouco contestado. Mas e agora? Foi comprada pela Sun, a Sun foi comprada pela Oracle, a Oracle vai matar o MySQL, não temos dúvida, vamos procurar outra coisa. Isso era uma coisa que era um pensamento que muitos compartilhavam e que a gente viu que não aconteceu. Não só não aconteceu, como está tendo uma injeção de desenvolvimento por parte da Oracle muito, muito maior do que acontecia antes. Então, assim, do 5.5 para o 5.6 foi um grande avanço e as coisas do 5.6 para o 5.7 são ainda mais interessantes ou tão interessantes quanto. Então, essa parte continua ativa, né? Mas o que levou o MySQL, na nossa visão, a chegar onde chegou foi essa questão um dos pontos foi a replicação. Né? E a replicação é uma parte imprescindível para várias outras coisas dentro do uso do banco de dados. Né? Toda essa estratégia de escalabilidade. Né? Por que o MySQL foi tão importante também na internet? Porque propiciou você começar um site com um sistema pequeno e de repente ele vai ganhando espaço e você tem como escalar ele de uma forma fácil com a replicação. Quer dizer, mesmo que você tenha só um servidor recebendo as escritas, as modificações do banco de dados, você pode ter vários para distribuir as leituras, que no final é o que é mais usado. Né? E a parte de backup também, o que acontece que a gente vê o tempo todo acontecer? Se você tem um sistema, que é um sistema com uma certa carga, você fazer um backup constante no seu mestre, no seu servidor principal, você vai estar puxando os recursos dele e isso vai ser sentido. Então você pode ter uma réplica só para fazer backup. Nessa réplica, se você quiser parar a replicação durante o backup, não tem problema. Depois ela volta, né? Você ativa ela de novo e ela continua. Então é uma peça-chave. Então, assim, vamos começar do começo aqui. Uma replicação bem simples, eu tenho um computador que é o computador principal, que a gente chama de mestre, e eu tenho um computador que é o computador que recebe, digamos, a cópia do mestre. Então, geralmente a gente chama de escravo, né? Mestre-escravo. Isso é comum em vários tipos de arquiteturas, em tecnologias, falar em mestre-escravo. Com a MySQL a gente foge um pouquinho a essa regra, então a gente procura chamar isso de réplica, por uma questão muito simples. Um servidor que é escravo de outro, ele pode ser mestre de um terceiro. Então a gente coloca o mestre principal com o nome de mestre e os outros com o nome de réplica. Porque chamar de escravo pode confundir nessa situação, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, eu falei um pouquinho só, eu me pulei, mas eu vou falar um pouquinho mais. O que resolve, né, a replicação? Então, o principal objetivo, o principal mesmo, é manter os dados sincronizados. Bom, eu tenho um servidor com os meus dados, eu quero ter esses dados num segundo servidor, ou num terceiro, ou num quarto servidor. Então, uma forma de fazer isso é replicando os dados. Bom, se a gente fala em outras tecnologias de alta disponibilidade, distribuição de carga, existem outras formas de fazer isso. Né? Por exemplo, tem gente que com outras aplicações faz isso com DRDB e Heartbeat. Então você espelha todo o disco rígido de um servidor num outro servidor via rede, né, ou via uma interface privada de rede geralmente. E se tem algum problema você faz a troca, o failover, né? Aquele principal você coloca para baixo e o que você estava replicando dessa forma você coloca para cima. Com a SQL você faz isso de uma forma um pouco diferente também, mas tem esse papel fundamental. Quer dizer, todo sistema que você tem um mestre e várias réplicas, você pode promover uma dessas réplicas a escravo, a mestre, desculpa, e tirar o mestre da equação ou, digamos assim, passar o mestre para ser a réplica daquele que era antes o seu escravo. Né? Isso a gente vê isso em várias situações, não só situações de emergenciais, de pane, quebrou. Muita manutenção acontece assim. Tá? Eu preciso fazer um upgrade do meu mestre. Ou simplesmente estou tendo uma mensagem do RAID da máquina que tem algum problema lá e eu preciso investigar. Então, peraí. Então vamos tirar ele da jogada, vamos promover a réplica a mestre e vamos fazer isso.
distribuição de carga, essa parte de redundância geográfica de dados, o que a gente vê muito hoje é empresas com clientes em várias partes, né, do mundo, na realidade. Então, mesmo que você seja uma aplicação pequena, você pode ter um mestre só e, por exemplo, 3 réplicas em partes diferentes, e você vai privilegiar tudo que foi escrita para uma dessas réplicas, né? Essa parte de atualização do MySQL, por exemplo, ano passado a gente vivenciou o release, né, o lançamento do 5.6. E o que acontece quando existe um upgrade mais importante como esse? Vai funcionar? Não vai funcionar? Bom, os casos básicos, né, isso já foi coberto durante o processo de desenvolvimento. As primeiras releases, os candidate releases que acontecem, todo mundo tem a chance de testar isso, né? Mas as grandes incompatibilidades a gente só encontra depois que você coloca para funcionar com o seu workload, com a sua realidade. Por que eu digo isso? Porque o MySQL é um banco de dados genérico, pessoal. Ele foi feito para suprir as necessidades de todo mundo, de todos um pouquinho. E só tocando num ponto bem rápido, por essa razão, quando você pega o MySQL e você instala ele padrão no seu Fedora, no seu CentOS, no seu Ubuntu, as configurações que estão ali, elas são configurações para uma máquina pequenininha. Então, se você pega ele e não mexe em nada, provavelmente você vai tropeçar em algum momento em algum problema de performance. Porque, por exemplo, o buffer pool do InnoDB são 500 MB, eu acho que ele aloca de maneira padrão. Então, você vai ter que ver quanto você tem de memória naquela sua máquina e no mínimo, fazer esse acerto, né? E para concluir essa parte, a questão de backups, ele ajuda também. Botei um asterisco em vermelho ali pela seguinte razão. Não pensem que você tendo o seu computador principal, o seu mestre, e você tendo uma réplica, isso vai estar servindo como backup para a sua infraestrutura. Isso é um pensamento errado pelo seguinte sentido. É uma pergunta comum que a gente escuta nas apresentações. Quem aqui já apagou um dado por engano? Por exemplo, eu estou lá desenvolvendo meu negócio e falo, não era isso, não era essa tabela. Peraí, deixa eu fazer um drop aqui, drop table. E aí você faz um drop table de uma tabela em produção. O que acontece? Já fez, Martin? Ah, pois é. O Martin é um problema, mas tudo bem, tudo bem. Eu vou te ensinar aqui como é que funciona. Depois eu vou passar isso mais para frente. Se a sua replicação tiver em dia, o que vai acontecer? Imediatamente ele vai fazer o drop table na sua réplica também. Então, assim, não é para isso que é o backup. Agora, o backup serve para aquela outra coisa que eu falei um pouquinho antes. Você tem um computador principal, que é o mestre, e você tem uma réplica que você pode ter só para backup. Então, por exemplo, se ela começar a ficar atrasada em relação ao mestre, porque você está fazendo um backup nela, não tem problema. Você tem um computador dedicado, uma réplica dedicada para backup, exclusivamente. Vou passar um pouquinho mais disso depois também, estou me segurando aqui. Então, algumas topologias, né, que você pode... Bom, são arquiteturas, topologias de replicação diferentes. Então, a mais comum que a gente encontra é essa aqui. Eu tenho um mestre e várias réplicas, né? Então, esse mestre, ele replica para elas de forma igual. Uma outra aqui, eu tenho um mestre e 2 réplicas, que é aquele caso que eu falei, e essas réplicas têm réplicas também. Então, são 3 níveis, né? O primeiro nível tem o meu mestre lá, soberano. Depois eu tenho as réplicas que são, bom, os escravos, os servidores que são réplicas desse mestre, e por baixo eu tenho outras réplicas. Eu tenho essa topologia que funciona também, que é um mestre-mestre, bastante perigosa, né? Para você fazer isso, você tem que realmente saber o que você está fazendo e conhecer quais são as queries, quais são os statements que você usa. Por que isso? Porque, ao mesmo tempo que o computador ele é mestre, ele é escravo também do outro, né? Então, dependendo do que você fizer, você pode criar uma corrupção de dados ali de forma fácil, né? Eu escuto falando, não, mas não tenho esse problema porque eu uso uma chave primária e no primeiro mestre eu uso a chave primária só com números pares. E no outro eu uso com números ímpares, com uma incrementação automática, então não tem esse problema. Bom, não é bem assim. Eu tenho a replicação em forma de anel, que é outra variante dessa mestre-mestre, né? E o que eu não tenho, ou não tinha, é essa replicação multi-source, né? Então, o que é? É uma réplica
que tem 2 mestres. Quer dizer, ele recebe eventos desses 2 mestres. Então, o MySQL não suporta essa topologia com múltiplas fontes, né? O MariaDB 10, quando ele entrou, foi lançado, ele já tinha essa funcionalidade de fazer isso. E o MySQL 5.7 tem isso já funcionando. Ele não é uma versão em produção, mas isso já foi implementado, que é uma das melhorias. Ah, mas quando é que eu vou usar isso aqui? Cada caso é um caso, pessoal. Às vezes você se depara com uma situação em que, por alguma razão, por alguma complicação ou por necessidade, você tem isso vai ajudar. A gente pode conversar mais sobre isso depois, mas só queria deixar aqui. E existe também outras tecnologias que trabalham com essa questão de ser múltiplos mestres. Então, um cluster de máquinas, por exemplo, eu posso ter várias máquinas para as quais eu posso escrever em todas elas e elas vão se manter síncronas na relação, na questão do dado, né? Então tem o ExtraDB Cluster, é um deles, que usa a tecnologia Galera. Também é possível usar o Galera com MySQL puro, outra possibilidade. Então, como funciona aqui? Eu vou passar agora a palavra para o Agostinho, ele vai explicar as 3 etapas de como fazer para você botar em funcionamento uma replicação. Isso aqui é o seguinte, são 3 etapas mesmo. Se você tem um servidor que já está funcionando lá, é possível de criar uma réplica de uma forma muito fácil e rápida. O quão rápido vai depender de quantos dados vocês já têm nessa máquina. Está funcionando? Eu não falo português, mas eu vou tratar de falar em algo parecido. Bem, tipicamente temos 3 etapas. O mestre tem seus cambios no binary log e a réplica usa o IO thread para ler esses cambios de binary log de master, e o SQL thread aplica esses cambios localmente na réplica. Voltar nessa imagem várias vezes, porque enquanto vocês não entenderem bem como isso funciona, não dá para seguir em frente. Bem, para configurar a replicação, primeiro você tem que criar um usuário com os privilégios de replicação, modificar o arquivo de configuração no master e na réplica, e empezar o IO and SQL threads na réplica. Bem, no lado esquerdo temos os passos a seguir no mestre, e na direita os passos a seguir na réplica. Bem, para criar o usuário da replicação, nós temos que fazer isto no mestre, e com esse comando você já tem um novo usuário no mestre que pode usar na réplica para a comunicação com o mestre. Depois de criar usuário, é boa prática testar a conexão para saber se está funcionando bem de princípio. No mestre, no arquivo de configuração, que é tipicamente /etc/myconf,
temos que ativar o binary log, que es el primer log que hablamos antes, que es el log que registra los datos no mestre, y el server ID tiene que ser 1. Também temos que ter a coordenada atual de esse arquivo. Tem muitos statements. As coordenadas, né? Teve uma mudança no 5.6 que a gente vai falar depois, mas o Agostinho está certo. As coordenadas do mestre é fator crucial para você saber em que ponto que está para continuar a replicação. E no myconf, arquivo de configuração da réplica, você tem que usar um server ID diferente, único. Nesse caso é 2, mas pode ser qualquer outro número. Mas tem que ser único na topologia, na todas as máquinas. O relay log, que hablamos hoy, que el IO thread copia el binary log do mestre localmente al relay log. Statement, ¿cómo se dice statement? Bueno. Query. Nessa query temos vários parâmetros. Precisamos saber a IP address, direção IP do mestre, e usar o mesmo user e password que inicialmente havíamos criado no mestre. Nesse caso, el binary log y las coordenadas del binary log. E se não fazemos ainda mais, a replicação todavia não começou. Percebam que até agora a gente só configurou, né, a réplica. A gente disse para a réplica o seguinte: olha, a gente está apontando a réplica para um mestre. Então foi criado um usuário para servir para isso, que foi usado naquela outra ação ali, que ele indicou, olha, o que foi feito antes foi nós apontamos o servidor, a réplica para aquele mestre lá, mas nós não fizemos nada além disso. Então, nesse momento, aquelas duas threads ali que o Agostinho explicou, elas estão paradas. O IO thread e SQL thread, o thread que copia binary log localmente e o thread que efetua os câmbios estão parados. Deixa eu só dar uma reforçada aqui. Eu acho que essa parte é meio que fundamental que a gente entenda bem. Então, assim, ó, esse desenho a gente tirou de um livro que chama MySQL Performance, High Performance MySQL. E é o seguinte: eu tenho um mestre aqui, e tudo que eu escrevo no meu mestre, ele está com um arquivo binário ativado. Então, tudo que eu escrevo de insert, de update, vai para o binary log, para o arquivo binário. Tá? Isso aqui é a fonte de dados. Claro que o banco de dados em si tem as suas tabelas, os seus bancos de dados, os seus arquivos que vão salvar os dados que a gente incorpora. Isso aqui é uma parte extra. A gente está adicionando isso aqui, que é o arquivo binário. E é esse arquivo binário aqui que é usado como fonte de dados para as réplicas. Então, se tivesse mais, eu chegava mais perto. Aqui, o que vai acontecer é o seguinte: a réplica vai ficar lendo esse arquivo binário do mestre o tempo todo. Tem uma thread que fica exclusivamente responsável por fazer isso, que é a thread I/O, que a gente chama. Então, o que ela faz? Ela fica lendo esse arquivo binário o tempo todo e reescrevendo esse arquivo binário num arquivo binário dela mesma, que chama relay log. Tá? Então, a primeira thread da replicação, são 3 threads. A primeira thread da replicação, ela mantém uma comunicação aberta com o servidor. A segunda, ela vai ler os arquivos binários e escrever
no relay log, que é o seu próprio arquivo binário, e a terceira vai executar tudo que tiver no arquivo binário na sua réplica. Existem três formatos de arquivos binários. A gente vai falar disso mais tarde. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Eu faço um insert no meu banco de dados, ele salva no seu próprio banco de dados, também copia isso para o arquivo binário. Esse arquivo binário ele é transcrito para o relay log, e o relay log, através da thread SQL, que é a terceira, ele vai executar isso. Então, como é que funciona a replicação nesse caso aqui? Eu fiz um insert aqui, esse insert veio para cá, copiei, o meu outro servidor, a minha réplica, vai fazer um insert também. Tá? Então, não é uma sincronização de dados como você faz com uma cópia de arquivo. Pego o meu arquivo, copio ele aqui e faço uma cópia binária para cá. Não, ele replica a execução que foi feita. Tá? Então, se eu faço um insert nesse, ali vai fazer um insert também. Então, como havíamos dito, a replicação todavía não está funcionando, simplesmente está configurada. Mas se utilizamos o query start slave, a replicação começa. Os threads, o SQL thread, começa a aplicar os novos cambios. Aí podemos ver os dois threads, slave IO, slave SQL, estão correndo, já estão correndo. E diz a posição atual de log, a coordenada de master log. Seconds behind master é quantos segundos está atrasado a réplica de mestre. Bom. Então, assim, bem rapidinho, vocês viram que são realmente... Bem rapidinho, vocês viram que são alguns simples passos, né? Vou puxar aqui bem rápido, ó, só para repassar. Eu quero que essa parte esteja bem clara para vocês. No meu mestre, então, a gente criou o usuário, testou essa conexão se funcionou. É a mesma coisa que testar essa conexão é ver se o usuário está sendo aceito pelo mestre, se eu consigo me conectar em tanto que o usuário. Configurei lá o arquivo binário, o identificador do servidor. Testei para ver se o arquivo binário entrou em execução ali. Ele criou primeiro um arquivo binário com uma posição fixa. Fixa não, a posição que ele está. Na réplica foi criado o identificador. A única coisa que precisa aqui é o identificador. Aqui eu apontei a réplica para o master. Ele configurou, está vendo que o master host lá em cima, o endereço IP está certinho. Ele só não iniciou o trabalho de processamento do slave, que começou com esse comando aqui. Aí está tudo certo. Bom. Porém, o que acontece com todos vocês que ainda não estão usando o sistema de replicação e que gostariam de começar agora? Eu preciso ter um delta comum. Tá? Eu tenho o meu servidor MySQL funcionando há 3 anos e esse servidor já tem vários dados ali. O que eu acabei de fazer foi, eu iniciei o uso do arquivo binário, o arquivo binário, quer dizer que dali para frente, todas as instruções que eu colocar de modificação vão ser inseridas no arquivo binário. E o que acontece com todas aquelas que já estavam no banco? Para isso, você precisa de um backup. Tá? Você precisa reinicializar esse banco de alguma forma. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Se é uma máquina virtual, eu posso fazer um snapshot da máquina inteira, certo? Eu faço um snapshot da máquina inteira, copio a máquina para o meu outro host lá, que vai ser o servidor, mudo as configurações principais de identificação do servidor, e eu tenho o meu delta inicial ali. Se eu posso fazer isso com file system também. Eu posso fazer um LVM, snapshot e criar a mesma coisa. Porém, a maneira mais utilizada de fazer isso é com backup. Então, assim, ó, a expectativa é que vocês já tenham um backup todo dia, ou sempre que possível. E esse backup pode ser um ponto inicial, desde que vocês saibam em qual momento esse backup foi executado, né, foi criado.
E quando eu falo em momento, não é em que hora, minuto, segundo. É em que coordenada ele foi criado. Quer dizer, obrigatoriamente você tem que estar com o arquivo de log funcionando no seu mestre para poder criar, então, um backup, sabendo o momento em que aconteceu isso, para usar como fonte para começar a tua réplica. Então tem várias formas de fazer isso. Posso fazer isso com MySQL dump, né, que é o mais... Né, e eu posso usar um outro arquivo de backup, um outro sistema de backup. Eu tenho o Enterprise Backup da Oracle que faz isso. Tem o Percona Extra Backup que faz isso também. Claro que a gente acaba usando mais o Percona Extra Backup pela aproximação e facilidade. Porque o Percona Extra Backup ele faz o backup e te indica lá, salva quais foram as coordenadas no momento em que ele fez. Ele não trava as tabelas, não faz um lock nas tabelas enquanto o backup está sendo feito, ele só cria um delta e depois que acaba o backup, ele vai reincorporar as mudanças que foram feitas no backup, enquanto o backup estava sendo executado, as mudanças que foram feitas no banco de dados. Isso tem vários tutoriais para como usar o Percona Extra Backup ou MySQL Enterprise. Então, não sei se a gente está muito rápido, se não está. Bom, meia hora, beleza. Tá, a gente considera o seguinte, daqui para frente é que o negócio é importante. Tá? Por quê? Porque existem N formas de se quebrar uma replicação ou de deixar os dados inconsistentes. Tá? E isso é realmente o perigo. Quando a gente fala em administrador de sistemas e administrador de banco de dados, muito do trabalho do administrador está em se certificar de que as coisas estão bem. Tá? Então, o que pode acontecer, né, de mais severo? Né? Pode acontecer de mais severo é o seguinte, eu tenho os dados no meu mestre e tenho os meus dados na minha réplica. Porém, alguns dos dados na minha réplica não batem 100% por uma ou outra razão. Quais que podem ser essas razões? Vou te dar um exemplo bem simples. Se eu faço são geralmente queries não determinísticas. Né? Não determinísticas. Por exemplo, se eu faço um update... eu faço update todas as linhas em que o identificador for maior do que 3 e menor do que 15, mas eu não uso uma chave primária nessa tabela. Então, o que acontece? A sequência de entradas numa tabela do meu mestre pode ser diferente da sequência de entrada da minha réplica. Isso é uma forma muito simples de quebrar uma replicação de banco de dados. Aí entram as boas práticas do MySQL, quer dizer, no mínimo, todas as tabelas têm que ter uma chave primária. Uma chave primária, claro, uma chave primária. E, assim, para que rode de forma melhor, alguns índices. Né? Os índices são o segredo para a performance de determinadas queries. Né? Isso eu não vou tocar nesse assunto. O Peter, que é o fundador da Percona, que veio esse ano para o Fisley para conhecer o evento, ele vai dar uma palestra amanhã, no mesmo horário, às 2h, só que eu acho que é na sala do lado. E aí sim ele vai entrar nos detalhes de otimização de performance de MySQL. Então eu não vou nem tocar muito nesse assunto, porque é a parte que se estende mais. Mas então aqui, voltando, o processo de replicação, esse que a gente está usando, ele não verifica a consistência dos dados. Tá? Ele assume que você está usando ele de forma segura. Então a responsabilidade é meio que passa para nós. Né? Então, o que acontece é que as réplicas, claro, elas vão executar aqueles eventos que estão nos arquivos binários. E mesmo que você coloque lá o show slave status, deixa eu ver como é que está a minha réplica funcionando, ela vai me dizer que está tudo bem. Não, está tudo bem, sem atraso. Tá perfeito. Né? E o que acontece, né? Isso eu falei agora há pouco. Se alguém, vamos dizer assim, né? Eu também tenho acesso à minha réplica e eu posso escrever diretamente nela, por engano, talvez, ou porque eu quero consertar uma coisa que eu acho assim, não. Nesse sistema aqui de teste, eu vou usar essa réplica como para desenvolvimento, tá? É uma réplica de desenvolvimento só. Eu uso só como leitura para testar o meu programa, em vez de fazer os meus testes direto no mestre, que é uma coisa meio irresponsável, vamos deixar assim, eu testo na minha réplica.
mas eu preciso fazer uma alteraçãozinha assim para o meu teste. Então eu vou lá e escrevo direto na minha réplica. Tá? Bom, se você sabe exatamente o que você está fazendo, talvez seja seguro, mas chances são de que você vai quebrar a replicação por causa disso. E várias outras formas de fazer isso com eventos não determinísticos. Ou a própria corrupção de arquivo binário, tá? Que pode acontecer. Como qualquer outro servidor, a gente tem que tomar cuidado do estado de saúde do disco. Quer dizer, o disco, o array de discos, né? Pode ser que seja, se por alguma razão ou outra, ele seja corrompido e que isso apareça no arquivo binário. Então a gente fala assim, ó, se você tiver sorte, diante de uma inconsistência de erro, a sua replicação vai parar. Porque se você tiver sorte, bom, porque daí você vai saber que teve um problema. Porque se você não tiver sorte, ela vai continuar e não vai te avisar que teve um erro. E dali para frente isso pode ter uma consequência mais grave. Pode ser uma consequência bem simples, por exemplo. Eu posso ter lá o meu programa e eu vou carregar os dados do usuário e ele vir com o nome errado. Vem com o nome de outro usuário. Porque ele fez um update na linha da tabela que não deveria ser aquela. Pode ser uma coisa simples assim. Bom, não tão simples em alguns casos, mas isso pode ter outras consequências maiores. Né? E como é que eu faço para verificar se a réplica está sincronizada ou não está sincronizada? Bom, a gente tem a gente que eu falo, o Percona desenvolveu uma série de scripts que vieram a ser chamados de Percona Toolkit. É um toolkit, uma coleção de scripts usados para finalidades como essa. O Agostinho vai explicar um pouco agora. Só abrindo um parênteses, eu falo Percona. Tudo que a gente faz é open source. Tá? Todos os softwares que a gente trabalha é open source. Por isso que eu falo sem maiores culpa, eu acho. Vou deixar você explicar essa parte. Isso é a especialidade do Agostinho, ele faz isso todos os dias. Receber problemas desse tipo e dar conselhos de como resolver para resolvê-los. A primeira coisa é que, se você não tem claro a topologia, você poder usar o PT slave find. Esto é exemplo de simplesmente master, mestre e uma réplica. E não se vê bem, mas está indentado em forma arborescente. Tem uma indentação que não aparece bem na tela. Hein? Mas master... a réplica está indentada com respeito ao master e se tem a sua vez uma réplica do servidor 2, a sua vez estaria indentada e bueno, se veria de maneira arborescente. O que acontece é o seguinte, vocês viram aquelas topologias lá no começo, né? Se é o teu ambiente, você sabe o que é. Você sabe que você tem um mestre, que você tem uma réplica, 2 réplicas, 3 réplicas. Mas no nosso caso, às vezes a gente cai numa infraestrutura completamente diferente. E às vezes nem o cliente sabe o que ele tem. Então essa é uma ferramenta que ajuda a gente a entender, né? Bom, ali eu sei que eu tenho um mestre e uma réplica somente. E tem informação básica de o servidor em questão. Depois de que nós sabemos quais são o mestre e as réplicas, podemos usar PT Table Checksum para poder detectar diferenças nas tabelas, porque, como havia dicho Fernando hoje, nativamente não se chequeia a consistência de dados. Isso, tudo falando de consistência de dados. Né? É isso aí. Então, casos em como é que a gente pode detectar essa inconsistência, essa possível inconsistência de dados? Eu diria que de todas as ferramentas que se usa em MySQL hoje para verificação, é essa aí, PT Table Checksum. Se vocês usam replicação,
Vocês provavelmente ouviram falar nessa aí, porque é uma das referências. Vamos ver um exemplo. No mestre, temos 3 rows. Linhas. Linhas. Físico 12, 13 e 14. E na réplica introduzimos uma diferença, uma nova linha, físico 15. E vamos executar o PT Table Checksum. E podemos ver que na tabela Fizzle edições temos uma diferença. Ele detecta a diferença que ele encontra ali, né? E ele encontra isso de uma forma muito inteligente. Quando a gente fala de grandes sistemas, a gente tem muitos dados, então colunas com muitas linhas, né? Você fazer uma comparação linha a linha de cada tabela mestre e cada réplica que você tem, às vezes é um negócio que pode durar horas ou dias, né? Muitas vezes dias, se você for fazer uma comparação assim. E em dias você sofre mais alterações ainda no seu banco de dados. Então tem essa complicação. O que o PT Table Checksum faz, ele divide as tabelas em chunks, em pedaços. E ele faz a comparação desses pedaços entre tabelas. Quer dizer, é um algoritmo, na verdade, que foi otimizado para chegar nisso. Tem formas de manipular o algoritmo, existem várias opções que podem ser usadas em conjunto, né, com o PT Table Checksum, mas o que ele faz é ele identifica as diferenças dos chunks, e quando ele vê um chunk que não bate com outro chunk, um pedaço sem bater com outro pedaço, ele vai lá e analisa, opa, peraí, aqui está o problema. Ó. Esse valor aqui não é o valor que deveria estar, ou esse valor aqui existe numa, mas não existe na outra, e chega assim. O diff é inconsistência. Não é quantidade de linhas diferentes, mas bloques. Ele agarra de bloques e compara bloques com ML5 ou algum outro algoritmo. É importante notar que para poder usar PT Table Checksum, na replicação tem que estar funcionando, porque ele tira o statements. As queries. As queries via a replicação. Tem que estar com o slave, com a réplica ativa, né? Não pode estar com ela desligada. E uma vez que sabemos que há diferenças, podemos usar PT Table Sync para sincronizar o mestre com a réplica. PT Table Sync tem uma funcionalidade que é somente imprimir em pantalla. Tu pode fazer em o que a gente chama de dry run, né? Só mostrar o que ele faria para consertar aquele problema. Nesse exemplo temos delete from essa tabela. Acho que o que é mais importante a gente falar nisso, que a gente às vezes esquece, é o seguinte: lembrem que o mestre ele nunca atua diretamente no escravo, né? E essa ferramenta ela também não atua diretamente na réplica. O que ela faz é o seguinte: detectei a diferença através do PT Table Checksum, que salvou essas diferenças, esses registros numa tabela própria no mestre, e através do mestre ele vai gerar uma query para consertar aquilo. Então ele coloca esse delete aí, ó, vamos supor, da mesma forma como se ele colocasse isso no arquivo binário, para aquela réplica em particular. Então ele não vai lá e executa isso direto na réplica, não faz um delete lá. Ele faz a réplica executar esse statement para se corrigir. É um detalhe, mas é importante. Tá. Essa apresentação já está disponível na internet, através do Prezi, a gente passa depois o link, mas eu vou falar bem rapidamente de alguns pontos aqui. Dá para atrasar uma réplica propositalmente, tá? E em alguns casos eu quero fazer isso. Por exemplo, no caso em que o meu desenvolvedor ele tem acesso ao meu banco de dados. Então, quando ele faz um drop de uma tabela lá, a minha réplica pode fazer esse drop ao mesmo tempo. Então,
tem duas ferramentas que eu posso usar para fazer isso de forma diferente. Quer dizer, eu posso manter uma réplica atrasada propositalmente, por essa razão. Então, isso já dava para fazer com o PT Sleeve Delay, e o 5.6 está dando essa funcionalidade também. Tá? Privilégios do usuário réplica, o usuário de replicação, né, e promover um slave a mestre. Então, na realidade, a gente mostrou dois privilégios quando a gente criou aquele usuário de replicação. O privilégio de replicação de slave e o privilégio de cliente. Na verdade, você só precisa do slave. A gente adicionou o cliente também para você poder fazer um show master slave com aquela conta de usuário. Detalhes. Eventos de replicação de dados. O arquivo binário de log, ele pode ser escrito em 3 formatos diferentes, ou 2 formatos. O arquivo statement based. O statement based é o seguinte: eu incluo no meu arquivo binário inserts, deletes, updates. Essa é a forma como eu vou indicar as instruções para a minha réplica. Eu posso fazer isso também num formato de linha, né? Formato de row-based statement. Quer dizer, eu indico qual é a linha naquela tabela que tem que ser mudada. Em vez de indicar por uma query, eu vou indicar a mudança de forma binária já. Isso visando performance, sobretudo. E visando também evitar alguns tipos de inconsistência de dados que poderiam ser chegos dessa forma. A replicação ela é assíncrona, tá? Tem uma thread só que funciona para fazer isso. No 5.6 eu posso ter threads paralelas desde que eu esteja atuando em 2 bancos de dados diferentes. Não na mesma tabela, não no mesmo banco de dados, mas 2 bancos de dados diferentes. Eu tenho um banco de dados Feasly e eu tenho um banco de dados Latinoware. Então eu posso ter uma replicação com 2 threads, cada uma cuidando de um banco de dados. E no 5.6 está tendo uma mudança muito interessante, mas que está em produção, mas a gente não está vendo muita gente usando ainda, porque está amadurecendo, que é o GTID. O GTID, ele é o Global Transaction Identifiers, ele substitui aquela chave de arquivo binário e posição para te dar a coordenada do seu statement. Então você tem um identificador único. Isso facilita muito para quando você precisa fazer alterações. Eu quero apontar essa minha réplica para um outro mestre. Ou essa réplica para uma outra réplica. Isso é um identificador único. Isso é o futuro. Tá? Só que a gente não está vendo todo mundo usando porque ainda tem algumas coisas para consertar. Tá? Isso já é coisa mais avançada, tá, pessoal? E tem o Crash Safe Replication, que é uma outra digamos assim, variável alternativa, que permite a você de, em vez de escrever a atualização de onde, em que momento, qual foi o último query que eu coloquei na minha réplica, que eu rodei do meu relay log para a minha réplica, eu vou salvar isso na minha tabela também, em vez de salvar isso num arquivo, simples arquivo. Isso pelo seguinte: se você tem um problema de energia no seu servidor e tem um crash, ele pode ter executado o último statement no arquivo binário e não ter tido tempo de atualizar ainda aquele arquivo de referência. Então, em vez de usar esse arquivo de referência, eu coloco essa referência numa outra tabela. Quer dizer, se eu uso uma transaction para fazer tanto a execução da minha query como para atualizar a minha referência, eu estou salvo. Ou funcionou e ele atualizou as duas, ou não funcionou. Isso aqui, esses são os tipos diferentes de arquivo binário, que é o Statement Based. E são detalhes que a gente colocou na transparência para vocês terem como referência depois. Tá? E isso aqui é o que eu estava falando lá agora, das 2 threads. Lembra das 2 threads que a gente viu lá atrás? Tem 2 arquivos, o master.info e o relaylog.info. São arquivos físicos no computador. Lá. E ali que eu tenho a referência do quais são as minhas últimas... quais foram os últimos statements executados. Agora, na versão 5.6, você pode ter os 2 numa tabela, em vez de terem eles num arquivo. Tá? Aí são vários softwares diferentes que a Percona oferece. O Percona Server é uma variante do MySQL. Tá? Mas por que uma variante? Né? Por que uma variante? O MySQL está aí, está sendo desenvolvido. Né? Bom, por exemplo, vou dar 2 exemplos bem claros. A gente não tem acesso a fazer mudanças no código-fonte do MySQL. Isso é a Oracle quem faz.
O que a gente faz é pedidos, sugestões, considerações, abre bugs, né? Mas na nossa variante a gente tem como fazer isso. Então, por exemplo, esse Crash Safe Replication a gente usa na nossa variante desde a versão 5.1, que foi incorporada agora na 5.6. O atraso proposital de uma réplica, a gente tem um script para cuidar disso há 5 anos atrás. Foi colocado agora na versão 5.6. Quer dizer, o software livre é isso também. Ele te dá a liberdade de fazer as tuas modificações e não depender, né, de outras pessoas. Tá? Tem o blog que a gente escreve constantemente e tem o fórum, que é um fórum comunitário. Quer dizer, a gente também responde perguntas, a comunidade, na realidade, responde perguntas nesse fórum e os engenheiros da Percona participam dele também. Quer dizer, você não precisa ter um contrato de suporte para ter uma resposta nossa, né? Dá para ter através do fórum. MySQL Sandbox mais promovendo aqui. É um aplicativo que te permite ter várias instâncias do MySQL, versões diferentes, funcionando de uma forma bem fácil. Isso a gente usa para fazer testes de bugs, de novas funcionalidades. É um evento bem, um ambiente bem dinâmico, né? Antes de parar, né, eu acho que talvez vocês tenham, claro, perguntas. Ixi, tirei aqui. Eu queria só mostrar uma outra coisa aqui para deixar bem claro nessa figura aqui. Essas duas threads, IO thread e SQL thread, geralmente a resposta para algum problema de performance está ali. Tá? Se você tem um problema de rede, pode ser que a IO thread não esteja sendo atualizada rápida o suficiente por um problema de rede. Agora, se você tem um problema de I/O na sua réplica, o problema pode estar na thread SQL lá, quer dizer, ele não consegue acessar o disco rápido o suficiente para ler e escrever. Bom, assim, o que a gente queria passar mesmo para vocês é essa visão de o que é uma replicação, como funciona a parte teórica, e entender que você faz isso de forma bem fácil através desse conjunto de instruções aí. A única coisa que eu não incluí, poderia ter incluído, é essa questão de trazer o delta, o começo, né? Eu ativei o meu arquivo binário, eu ativei a escrita de arquivo binário no meu mestre, e eu, a partir de agora, tenho a possibilidade de criar réplicas com isso, mas eu preciso antes carregar a minha réplica com os dados que já existiam no mestre antes dele começar a escrever no arquivo binário. Isso realmente ficou faltando nessa apresentação. Peço desculpas, mas dá para procurar isso com Extra Backup, por exemplo. Na página da Percona tem uma série de receitas que a gente chama para chegar a esse tipo de conclusão. Perguntas, se a gente tiver tempo para alguma. Peraí. Obrigado. Eu acabei chegando um pouquinho depois da palestra aqui, daí acompanhando de toda a solução, exatamente qual produto da Percona que está contemplando essa funcionalidade hoje. Percona Server. Percona Server é uma variante do Percona, que é um drop-in replacement. Tu vai usar ele como se fosse MySQL. Uhum. Todos os outros de manutenção que a gente explicou ali o Percona Toolkit separado. Você instala, um toolkit, é um conjunto de scripts que você pode usar com qualquer versão. Ele é free, assim, para poder fazer tudo é software livre, tudo. Certo, né? É porque a minha empresa justamente tem um cluster de MySQL bem, vamos dizer assim, bem robusto hoje, né? A gente está muito preocupado com a questão da alta disponibilidade dele. Daí me chamou a atenção ali o toolkit, ele achei bem interessante. Tá. Comentar com eles lá sobre isso. Precisando, comenta com a gente, o nosso e-mail está ali, a apresentação está no prezi.com, se você procurar a replicação de banco de dados vai estar ali. Creio eu que a organização do Feasly vai nos dar um espaço para fazer o upload da apresentação. Eu vou fazer um upload do PDF, porque a apresentação em si vai estar online, já está online, a gente apresentou com ela online. Mais alguma pergunta? Meu nome é Cristiano, eu queria saber sobre a segurança no caso da transmissão da réplica, né? Tá. E também a questão também da informação ali, no caso, você falou bastante das threads ali, né? A performance, que quando der alguma pane de performance, que seria a melhor solução, né? Tá. A segurança. Você pode, e muita gente usa a comunicação num túnel VPN. Tá? Isso é bastante usado em vários casos, sobretudo, vamos colocar aí,
Amazon, por exemplo. Ontem o Inácio fez uma apresentação dessa parte aí, como fazer um VPN num AWS, ou numa instância da Amazon, né? E também você pode usar com SSL. Né? Teve o Heartbleed, né? Aquele bug que foi descoberto há pouco tempo atrás. Sim, isso é um problema. Quem tiver, né, tem que atualizar e verificar o que tem que ser feito. Nós, a empresa, em alguns servidores, a gente viu, não houve nenhuma invasão, nenhum problema que a gente tenha notado, mas a gente teve que fazer esse upgrade, todo mundo tem que fazer. Quem usa SSL com MySQL. Né? Para a questão de performance, tem um outro script que chama PT... ok. The other script that we use PT Stock. PT Stock é uma outra ferramenta do Percona Toolkit, que o que ele faz? Ele vai te dar uma imagem de como é que está o teu sistema no momento de crise. Assim. Então ele vai pegar um monte de coisas do Linux, VMstat, NetStat, e tu pode usar aquilo para entender se o problema está em I/O, se o problema está na rede, onde é que está o gargalo que está levando ele para ali. Né? Coloca. Deixa eu ver aqui. Onde é que está o e-mail? Onde é que está o e-mail? Espera aí. Oi, meu nome é Rodrigo, eu tenho um sistema de telemetria que utiliza Big Data e hoje a gente utiliza MySQL, MongoDB. E tenho duas perguntas. Uma é, na tua experiência, qual que é a arquitetura geralmente que se usa para utilizando o MySQL com Big Data e replicação, e se existe algum impacto de performance utilizando réplica nesse tipo de arquitetura para Big Data? Tá. Todo mundo responde isso, eu sei, mas todo caso é um caso de forma geral. Né? E o que você tem que tentar entender é o seguinte, qual que é a sua realidade em termos de equipamento físico, em termos de workload. Né? O que o teu servidor, como ele é usado. A partir do momento que você entende como ele é usado, você pode ver se você precisa cuidar mais da questão mesmo da física do servidor, se é uma questão de otimização. Eu vou dar um número bem chutado aqui. 80% dos casos de performance é falta de otimização das queries, ou nas tabelas. Quer dizer, eu tenho lá várias queries fazendo um full table scan, que a gente chama. Né? Quer dizer, está olhando a tabela inteira para encontrar o resultado que ele precisa. E se tivesse um index, ele ia direto na linha que ele está buscando resolver. Então, a replicação, se você tem uma parte de rede bem estruturada, e se você tem os recursos que você precisa de estar usando, sim, vai ser segura. Né? Vai ser segura. Uma resposta mais ou menos assim. Eu fico à disposição para te dar mais esclarecimentos aqui depois. A gente vai estar aqui fora. Quem tiver pergunta em espanhol ou em inglês, o Agostinho responde, e em português eu respondo com prazer.